Os valores estão invertidos. Olha a mulher sentada esperando o macho fazer compras. Eu tô oprimida aqui. Esse é o patriarcado. Gente, fica quieto. Tô gravando story. Tá bom. Se coloque no seu lugar. Tá bom. Gente, então, eu amo muito meu namorado porque ele fez um brownie pra mim. Olha que maravilhoso. E agora eu vou fazer uma makezinha. Tá no banheiro. Ela tem que perturbar a minha vida. Isso é ridículo. Ele que fez pra mim, que coisa linda. Ai, como ele sabe mexer nas coisas da cozinha. Quem disse que ele não sabe virar o botão da air fryer? Ela é bonitinha, não tá querendo, não vai caminhar. Joga o cabelo. O quê? Penelope, charmosa. Quem é?